A neve caía devagar sobre as montanhas de Aspen, cobrindo as estradas estreitas e os telhados das pequenas cabanas de madeira, como se o mundo inteiro tivesse sido mergulhado em algodão branco. Aurora Bennett observava a paisagem pela janela do trem noturno, enquanto apertava os dedos ao redor de um copo de café quase frio. O vidro embaçado refletia seu rosto cansado, os cabelos castanho escuros presos de qualquer jeito, o cachecol vinho enrolado no pescoço e os olhos profundos de alguém que já tinha desistido de muita coisa cedo demais. Ela tinha 26 anos e uma vida desmontada. Depois de perder o emprego em Seattle e terminar um relacionamento de 5 anos praticamente na mesma semana, aceitara a primeira proposta de trabalho que apareceu. Cuidar da organização de uma antiga pousada isolada nas montanhas durante o inverno. O anúncio era estranho. Procura-se alguém disposto a permanecer até o fim da temporada. Hospedagem inclusa. Descrição necessária. Descrição. Aquilo soava suspeito, mas Aurora precisava fugir. Fugir da cidade, das lembranças, das pessoas que olhavam para ela com pena. O trem desacelerou lentamente até parar em uma pequena estação quase vazia. Alder Creek. A placa coberta de neve mal podia ser lida. Ela desceu carregando 2 malas pesadas enquanto o vento gelado atingia seu rosto como agulhas. O silêncio do lugar era absurdo. Não havia carros, não havia pessoas conversando, não havia música, só neve. Então, ela viu os faróis. Uma caminhonete preta surgiu no meio da neblina branca. O motorista desceu lentamente. Ele era alto, muito alto. Usava um casaco escuro pesado, luvas de couro e botas cobertas de neve. Os cabelos pretos estavam bagunçados pelo vento e a barba curta desenhava um rosto sério demais para alguém tão jovem. Mas foram os olhos que prenderam Aurora, cinzentos, frios como o inverno ao redor, e ainda assim profundamente tristes. Aurora Bennett? Perguntou ele com voz grave. Ela assentiu. Sou Elijah Hale. O nome combinava com ele, fortemente. Ele pegou as malas dela sem esforço. A estrada vai fechar em algumas horas. Precisamos ir agora. Sem sorrir, sem sequer olhá-la direito. Aurora entrou na caminhonete observando discretamente o homem ao volante. O aquecedor do carro espalhava um calor confortável enquanto a neve se acumulava no para-brisa. Então, você é o dono da pousada? Ela perguntou tentando quebrar o silêncio. Sim. Mora lá sozinho? Demorou alguns segundos para ele responder. Quase isso. Aurora sentiu um arrepio estranho. A estrada subia cada vez mais pelas montanhas. Pinheiros gigantes cercavam o caminho enquanto a tempestade piorava. Parecia que eles estavam entrando em outro mundo. Então, ela viu. A pousada era enorme. Uma construção antiga de madeira escura posicionada à beira de um lago congelado, cercada por montanhas cobertas de neve. Luzes douradas brilhavam pelas janelas, criando um contraste acolhedor contra o frio brutal do lado de fora. Parecia cenário de filme, ou de conto de fadas, ou talvez de algo perigoso. Quando Aurora entrou no salão principal, sentiu o calor da lareira imediatamente. O cheiro de madeira queimando, chocolate quente e canela preenchia o ambiente. Tudo era lindo, luxuoso sem ser moderno. Tapetes grossos, sofás de couro, lustres antigos e janelas enormes mostrando a neve caindo lá fora. Mas havia algo estranho naquele lugar. Algo silencioso demais. Elijah deixou as malas perto da escada. Seu quarto fica no 2º andar. Obrigada. Ele assentiu. Antes de subir, Aurora percebeu uma fotografia antiga sobre a lareira. Nela, Elijah sorria ao lado de uma mulher loira extremamente bonita. Os dois pareciam felizes, muito felizes. Aurora virou-se para perguntar quem era, mas ele já tinha desaparecido corredor adentro. E pela primeira vez naquela noite, ela percebeu algo importante. A pousada estava completamente vazia. Nenhum hóspede, nenhum funcionário, só ela. E ele. E do lado de fora, a tempestade fechava todas as estradas da montanha. Aurora acordou no meio da madrugada com o som do vento batendo nas janelas. O quarto era lindo, paredes de madeira clara, lençóis extremamente macios
e uma vista direta para o lago congelado. Mesmo assim, ela sentia algo estranho, uma inquietação. Levantou-se devagar e aproximou-se da janela. A neve ainda caía intensamente. Foi então que ela viu Elijah, lá fora, sozinho, parado no meio do lago congelado, imóvel, como uma estátua escura em meio ao branco infinito. Aurora franziu a testa. Ele estava sem casaco, sem gorro, sem proteção nenhuma contra o frio brutal e apenas olhando para o horizonte. Ela sentiu um arrepio imediato. Desceu as escadas correndo, pegou um casaco e saiu pela porta principal. O vento quase a derrubou. Elijah, ela gritou. Ele virou lentamente o rosto. Os cabelos escuros estavam cobertos de neve. E aqueles olhos cinzentos estavam completamente perdidos. Você ficou maluco? Ela perguntou, aproximando-se com dificuldade. Está congelando aqui fora. Ele soltou uma risada baixa, sem humor. Algumas pessoas merecem sentir frio. A Aurora parou. Havia dor demais naquela frase. Você vai ficar doente. Não faria diferença. Ela o encarou por alguns segundos. Pela primeira vez desde que chegou, percebeu algo além da frieza dele. Solidão. Uma solidão tão profunda que parecia consumir tudo ao redor. Então Elijah finalmente saiu do lago e passou por ela sem dizer mais nada. Mas antes de entrar na pousada, murmurou: Você deveria ir embora quando a estrada abrir. Aurora ficou parada na neve, observando-o desaparecer, e soube naquele instante que não iria embora. Porque homens felizes não passavam madrugadas inteiras sozinhos em lagos congelados. Nos dias seguintes, a tempestade piorou. Aurora ficou presa na pousada com Elijah e lentamente começou a descobrir quem ele realmente era. Ele cozinhava incrivelmente bem, sabia tocar piano, falava pouco, dormia quase nada e sempre desaparecia perto da meia-noite. Mas havia uma regra que ele repetia constantemente: não entre na ala leste da pousada. Claro que Aurora ficou curiosa, muito curiosa. Na quinta noite, enquanto Elijah estava na cidade buscando mantimentos, ela atravessou o corredor proibido. A ala leste era diferente do resto da pousada. Escura, silenciosa, intocada, como se o tempo tivesse parado ali. Ela abriu uma das portas lentamente e encontrou um quarto perfeitamente preservado. Vestidos pendurados, perfumes antigos, livros espalhados, fotografias, a mulher da lareira. O nome dela estava escrito em uma moldura: Claire Hale. Aurora aproximou-se lentamente da penteadeira, até notar algo. Um frasco de remédios recente demais. Seu coração acelerou. Então ouviu passos atrás dela. Eu disse para não entrar aqui. A voz de Elijah surgiu fria. Aurora virou rapidamente. Ele parecia furioso, mas não era apenas raiva, era medo. Quem é Claire? Ela perguntou. Silêncio. Então ele respondeu: minha esposa. Aurora sentiu o estômago afundar. Ela morreu? Os olhos dele escureceram. Não. Ele desviou o olhar. E é exatamente esse o problema. Depois daquela noite na ala leste, algo mudou dentro da pousada. Aurora e Elijah passaram a evitar conversas longas sobre Claire, como se tocar naquele assunto pudesse destruir o pouco equilíbrio que ainda existia entre eles. Mas evitar sentimentos era muito mais difícil. Os dias em Alder Creek tornaram-se silenciosamente perigosos. Aurora começava as manhãs preparando café enquanto a neve caía atrás das enormes janelas da cozinha. Elijah aparecia logo depois, ainda sonolento, com o cabelo bagunçado e o casaco escuro jogado sobre os ombros. E então vinham os pequenos detalhes, os olhares demorados, as mãos que se tocavam sem querer, a tensão sufocante quando ficavam próximos demais. Numa tarde especialmente fria, Elijah decidiu levá-la até o lago congelado. O céu estava completamente branco e a neve brilhava como cristais sob a luz suave do inverno. Aurora caminhava ao lado dele, usando um casaco grosso vinho e botas forradas de pele enquanto o vento fazia seus cabelos dançarem. Você sempre viveu aqui? Ela perguntou. Elijah colocou as mãos nos bolsos. Nasci aqui perto. Meu pai construiu a pousada quando eu era criança.
E você nunca quis ir embora? Ele olhou para o horizonte por alguns segundos. Já quis. Aurora percebeu que havia muitas histórias escondidas naquele homem. Histórias que ele nunca contava. Eles chegaram até um pequeno pier coberto de neve. O lago congelado parecia infinito. Claire adorava esse lugar. Ele disse baixo. Aurora sentiu o peito apertar. Pela primeira vez ele falava dela sem parecer fugir. O acidente aconteceu na Estrada Sul. Estávamos voltando de uma viagem para Denver. Eu estava dirigindo. A voz dele falhou levemente. O carro deslizou no gelo. Aurora permaneceu em silêncio. Desde então, eu nunca consegui me perdoar. O vento soprou entre eles. Então Elijah finalmente olhou para ela. E havia tanta dor naqueles olhos cinzentos que Aurora teve vontade de abraçá-lo imediatamente. Mas ele deu um passo para trás. É por isso que você deveria ir embora, murmurou. Porque eu não sei mais como amar alguém sem destruir essa pessoa. Aurora aproximou-se devagar. Talvez você só esteja cansado de sofrer sozinho. Ele desviou o olhar, mas ela segurou a mão dele, quente, firme, real. E então Elijah cedeu. Ele puxou Aurora pela cintura lentamente, como se estivesse lutando contra si mesmo, e a beijou. Dessa vez não foi impulsivo. Foi lento, profundo, cheio de sentimentos guardados por tempo demais. Aurora sentiu o frio desaparecer completamente quando as mãos dele tocaram seu rosto com delicadeza. O beijo carregava culpa, medo, desejo, mas acima de tudo, saudade. Como se Elijah estivesse reaprendendo o que era sentir alguma coisa. Quando se afastaram, as testas permaneceram encostadas, os dois respirando no mesmo ritmo. Isso é errado, ele sussurrou. Então por que parece tão certo? Ele fechou os olhos por um instante, vencido. Naquela noite, Aurora encontrou Elijah na biblioteca da pousada, sentado perto da lareira com um copo de uísque nas mãos. A neve caía forte do lado de fora. A luz dourada do fogo iluminava parcialmente o rosto dele. Aurora sentou-se ao lado dele no sofá sem dizer nada. E daquela vez, foi Elijah quem a puxou para perto. Os beijos vieram devagar, entre risadas baixas, mãos entrelaçadas e longos silêncios confortáveis. Não havia pressa entre eles. Apenas uma conexão intensa crescendo noite após noite. Aurora começou a perceber versões de Elijah que ninguém mais conhecia. O homem que tocava piano quando não conseguia dormir. O homem que observava a neve pela janela com expressão distante. O homem que às vezes sorria pequeno ao vê-la entrando em um cômodo. E pouco a pouco, ele voltou a viver. Até Claire perceber. Numa madrugada silenciosa, Aurora entrou no quarto dela para levar os remédios. Claire estava acordada, observando-a. Os olhos claros pareciam cansados, mas conscientes. "Você ama meu marido?" perguntou com voz fraca. Aurora sentiu o corpo inteiro gelar. Ela não conseguiu responder. Claire soltou um pequeno sorriso triste. "Tudo bem, eu já sabia." O silêncio que tomou conta do quarto pareceu esmagador. Então Claire virou lentamente o rosto para a janela coberta de neve. Elijah parou de viver no dia do acidente. Ela murmurou. "E eu acho que você foi a primeira pessoa que conseguiu trazê-lo de volta." Aurora sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Eu nunca quis machucar você." Claire fechou os olhos lentamente. Às vezes amar alguém também significa deixá-lo ir. O inverno em Alder Creek começou a desaparecer aos poucos. O lago congelado já apresentava pequenas rachaduras sob o sol da manhã e os pinheiros carregavam menos neve nos galhos. Tudo parecia diferente, mais leve. Claire piorou algumas semanas depois. O médico veio da cidade numa manhã silenciosa de fevereiro, e Elijah entendeu imediatamente pelo olhar dele que o tempo estava acabando. Naquela noite, ele permaneceu ao lado da esposa segurando sua mão. Aurora ficou do lado de fora do quarto, esperando, em silêncio. Claire faleceu antes do amanhecer, enquanto a neve caía suavemente pela última vez naquele inverno. Elijah não chorou imediatamente. Ele apenas permaneceu sentado ao lado dela por horas, em completo silêncio.
E Aurora ficou ali, sem pressioná-lo, sem tentar preencher o vazio, apenas presente. O funeral aconteceu numa pequena igreja cercada pelas montanhas brancas de Rocky Mountains. Poucas pessoas compareceram. Claire sempre fora reservada. Depois disso, Elijah mudou. A culpa ainda existia, mas já não o consumia inteiro. Pela primeira vez em anos, ele começou a abrir as cortinas da pousada logo cedo. Voltou a receber hóspedes. Voltou a tocar piano à noite. Voltou a viver. E Aurora permaneceu ao lado dele durante cada etapa. Na primavera, as montanhas começaram a perder o branco intenso do inverno. Pequenas flores apareceram perto do lago e o ar deixou de machucar ao respirar. Numa tarde dourada de abril, Elijah levou Aurora até o mesmo pier onde haviam se beijado pela primeira vez. O lago já não estava congelado. A água refletia o céu azul claro, enquanto o vento movimentava suavemente os cabelos dela. Elijah segurou suas mãos. Os olhos cinzentos estavam diferentes agora. Mais leves, mais vivos. Passei muito tempo acreditando que minha vida tinha acabado naquele acidente. Ele disse baixo. Mas então você apareceu naquela estação de trem, completamente perdida, e salvou tudo aquilo que eu achei que nunca teria de volta. Aurora sorriu emocionada. Você também me salvou. Ele aproximou-se devagar e a beijou como alguém que finalmente havia encontrado um lar. Meses depois, a pousada Hale voltou a ficar famosa entre viajantes que buscavam passar o inverno nas montanhas de Aspen. Mas existia uma história que os hóspedes sempre comentavam perto da lareira. A história do homem que havia passado anos preso ao próprio sofrimento, até uma mulher desconhecida chegar durante a pior tempestade do inverno. E embora poucos soubessem os detalhes reais daquela história, toda vez que Aurora observava Elijah sorrindo do outro lado do salão aquecido da pousada, ela sabia de uma coisa. Algumas pessoas entram na nossa vida como o inverno. Intensas, silenciosas, capazes de mudar tudo. E algumas histórias de amor começam exatamente quando pensamos que já é tarde demais para recomeçar.